O mundo cripto está longe de ser apenas sobre moedas. Cada vez mais, as criptos estão ficando mais robustas, complexas e úteis. Em especial, tem uma aplicação criada nesse ecossistema que me chamou muita atenção. As aplicações de finanças descentralizadas, também conhecidas como DeFi. O DeFi promete revolucionar o sistema financeiro como conhecemos hoje e assumir o papel dos bancos e corretoras nesse mundo descentralizado. Não seria interessante conseguir investir e receber juros com as suas criptomoedas? Ou pegar dinheiro emprestado sem taxas abusivas? Isso já existe e é só o começo. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. O Bitcoin começou a revolução descentralizada, criando uma moeda descentralizada, onde não existe intermediários entre as trocas, como os bancos. Ele tornou possível que o controle do dinheiro esteja nas suas mãos e não na dos bancos e dos governos. E também possibilitou a transferência ponto a ponto, que é a transferência diretamente entre duas pessoas. Então você é basicamente o seu próprio banco. Por essa razão, o Bitcoin é considerado a primeira aplicação financeira descentralizada. Ele iniciou esse processo, mas sozinho não conseguiria substituir todo o sistema financeiro, que é robusto e possui diversos serviços diferentes. O serviço que o Bitcoin oferece é a transferência de dinheiro, mas dentro do sistema financeiro existem investimentos, empréstimos, seguros, entre vários outros serviços. O sistema financeiro que conhecemos hoje é um sistema centralizado em autoridades que detêm o poder de oferecer esses serviços. São nessas instituições, como bancos e corretoras, que as pessoas confiam para fazer os seus investimentos, empréstimos e seguros. Mas apesar dessa centralização nos dar segurança, ela também causa efeitos bem negativos, como taxas abusivas e marginalização das pessoas mais carentes. A mudança proposta pelo DeFi é que os serviços financeiros podem ser oferecidos por meio de aplicativos descentralizados em blockchains como o da Ethereum, de forma que não exista uma autoridade central intermediando todos os processos. No DeFi, os contratos inteligentes tomam o lugar das instituições nas transações. É como se o garantidor para o mundo financeiro de hoje fossem as instituições e para o ecossistema de DeFi fossem os contratos inteligentes. Para a gente entender o DeFi é muito importante a gente saber como que funcionam os contratos inteligentes, então vou dar uma recapitulada nesse assunto. Eles nasceram com a Ethereum, como eu já expliquei nesse vídeo aqui. Eles são basicamente a lógica por trás do funcionamento dos programas e aplicações dentro das blockchains. Na vida real, todos os contratos são um conjunto de ses e entãos, significando uma série de condições e ações. Por exemplo, se eu pagar R$2.000 para o dono do apartamento que eu moro até o último dia útil do mês, então ele me deixa usar o apartamento no mês seguinte. É exatamente dessa forma que os contratos inteligentes funcionam. Os desenvolvedores escrevem as condições do seu programa e jogam dentro das blockchains onde eles vão ser executados. Eles são chamados de inteligentes porque cuidam de todos os aspectos do contrato: a aplicação, gestão, desempenho e pagamento. Seguindo o exemplo que eu dei, se um contrato inteligente é usado para pagar o aluguel, o dono do imóvel não precisa ativamente coletar o dinheiro. O próprio contrato consegue dizer se o dinheiro foi enviado. Se eu realmente enviei o dinheiro, então eu poderia abrir a porta para o meu apartamento. Se eu não mandar, eu fico trancado para fora. Então essa tecnologia permite que funções extremamente complexas sejam criadas e executadas. Com um alto nível de programação, você poderia criar sistemas de empréstimo e alavancagem, por exemplo. Mas para vocês entenderem do que eu estou falando, eu quero dar alguns exemplos de aplicações que já funcionam hoje. Já existem aplicações descentralizadas que fornecem empréstimos. Empréstimos são um dos serviços mais importantes para o sistema financeiro, porque grande parte das atividades do sistema financeiro é recompensar com juros quem empresta dinheiro e cobrar juros de quem pega emprestado. E hoje em dia existem aplicativos que permitem que você empreste e pegue emprestado dinheiro através das criptos. Inclusive, você pode pegar emprestado stablecoins vinculadas ao dólar e colocar como garantia suas criptos, como Bitcoin, Ethereum ou até a Shiba Inu. Inclusive, esse processo de você emprestar as suas criptos e receber juros tem ficado muito popular, criando o conceito conhecido como yield farming, um termo dado ao esforço de colocar suas criptos para trabalhar enquanto busca gerar o maior retorno possível. Os principais aplicativos com essa funcionalidade são a Aave, o Compound e o Oasis. Então olha só, eu entrei aqui na Aave para mostrar essa parte um pouco mais prática para vocês e tem algumas informações interessantes. Por exemplo, o valor total de mercado dentro da Aave é de 13 bilhões de dólares, sendo que aqui
dentro das stablecoins que estão aparecendo, eu consigo emprestar dinheiro e receber esse retorno aqui ao ano, tá? Esse é o juros que eu recebo por emprestar e esse é o juros que eu pago por pegar dinheiro emprestado. Essa taxa aqui é variável, ela pode acabar variando bastante ao longo do ano. E aqui, se eu quiser uma taxa mais estável para eu me precaver assim em relação ao futuro, eu tenho que pagar essa taxa muito mais salgada. Mas, por exemplo, se eu clicar aqui dentro dessa parte de empréstimo e clicar na DAI, que é uma stablecoin, eu consigo ver esse histórico das taxas, o quanto que ela tem variado ao longo dos dias, para eu conseguir ter uma previsão melhor caso eu pegue esse empréstimo. Essas operações aqui usam bastante colateral, ou seja, eu tenho que deixar muito dinheiro como garantia dessas operações, mas isso é interessante caso eu não queira me desfazer, porque às vezes eu não quero vender minhas criptomoedas, eu quero manter elas em carteira para eu ter a rentabilidade que eu espero com elas, mas ainda assim eu preciso daquele dinheiro, então aí eu acabo pegando empréstimo e me alavancando através dessas ferramentas como a Aave. Outro serviço também muito forte nas finanças descentralizadas são as corretoras descentralizadas. Essas daqui são corretoras que prestam serviços bem parecidos com das corretoras. Por exemplo, para você entender essa diferença entre uma corretora centralizada e descentralizada, vamos imaginar que você quer comprar Bitcoin da maneira tradicional. O que você teria que fazer? Vai lá, abre conta em uma corretora e compraria através dela. O que acontece é que essa corretora pega a sua ordem de compra contra a ordem de venda de uma outra pessoa, conecta vocês dois e vocês fazem negócio. As corretoras servem basicamente como um ambiente para conectar compradores com vendedores. Mas as corretoras descentralizadas têm uma forma diferente de operar. As mais famosas usam piscinas de liquidez para que as negociações aconteçam. Esse conceito merece um vídeo por si só, mas resumindo bastante, os próprios usuários podem prover liquidez para as negociações e em troca eles recebem juros. Então o que você faz é basicamente emprestar suas criptomoedas para que elas possam ser negociadas dentro dessa piscina de liquidez. Dessa forma, as pessoas que quiserem trocar uma cripto por outra não precisam fazer isso de maneira individual. Elas vão para dentro da piscina e fazem a troca. Eu já usei bastante e sei que é uma mão na roda. E existem muitas corretoras descentralizadas que cresceram muito em 2021. A gente tem nomes muito conhecidos hoje em dia, como a Uniswap, SushiSwap e o Curve. Então, por exemplo, eu entrei aqui no site da Uniswap e eu consigo facilmente trocar uma criptomoeda por outra. Basta eu selecionar qual criptomoeda eu tenho e qual criptomoeda eu quero. E aí eu coloco os valores e ele já me dá uma conversão aqui. Se eu quiser mais informações, eu tenho aqui embaixo. Tudo isso feito através de uma piscina de liquidez. Os empréstimos e as corretoras descentralizadas são os dois maiores serviços, mas o mercado DeFi é muito mais amplo. Eu não vou conseguir entrar fundo em cada um dos pontos aqui, então eu vou citar só alguns. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre isso, vai lá embaixo, deixa seu like. Se a gente atingir 500, eu vou explicar mais conceitos sobre DeFi. Então no DeFi a gente tem serviços como de derivativos. Então são serviços ligados a opções, futuros e alavancagem financeira dentro das criptos. A gente tem também financiamentos colaborativos, então são serviços para conectar projetos em estágio inicial com investidores. A gente também tem seguros que promovem proteção principalmente contra erros e hacks nos contratos inteligentes. A gente tem mercados de previsão, que são plataformas criadas para negociar o resultado de eventos como esportes, eleições e etc. São basicamente centros de apostas. E se isso é o que existe hoje, imagina o que a gente vai ter daqui a alguns anos. Uma característica de todos esses serviços é que eles são construídos dentro de plataformas de contratos inteligentes, como a Ethereum, a Terra, a Binance Smart Chain, a Avalanche e por aí vai. Hoje, se a gente for olhar, a Ethereum é responsável por mais da metade de todo o volume de DeFi que existe. O que é interessante notar é que os serviços dentro de uma mesma blockchain conversam entre si. Então, se você tiver uma plataforma de empréstimo e uma de financiamento colaborativo, vamos falar, construídas na Ethereum, elas podem conversar entre si porque ambas estão dentro da mesma blockchain, criando assim interoperabilidade entre os sistemas. Outra característica comum para as aplicações de DeFi, na verdade, é um problema, que é a volatilidade. Todas as criptomoedas são muito voláteis, mesmo as mais consolidadas como o Ethereum e o Bitcoin. Para conseguir atingir mais pessoas, o sistema financeiro precisa ser mais confiável e menos volátil, e por isso eles vão precisar de moedas mais estáveis para operar dentro do sistema. É aí que entram as stablecoins. Para quem não sabe, as stablecoins são criptomoedas criadas com um preço indexado a um ativo do mundo real, normalmente alguma moeda importante, como o dólar. Então, por exemplo, se a gente for olhar, tem o USDC. O USDC equivale sempre a
$1. Essa categoria de criptomoeda traz um ótimo benefício: o preço delas é estável. Por conta de diversas criptomoedas serem extremamente voláteis, existe uma dificuldade em precificar coisas por meio delas. Então ter moedas com preço estável facilita as negociações. As stablecoins mais populares são as que possuem o preço indexado ao dólar americano, porque isso promove uma relação entre as finanças descentralizadas, que possuem criptomoedas, e as finanças centralizadas, que possuem moeda fiat. O sucesso das stablecoins é visível, não é à toa que a Tether e a USD Coin estão em 4º e 6º lugar, respectivamente, no ranking de capitalização de mercado. Mas o que a gente pode esperar do futuro do DeFi? Para a gente ter uma ideia de como as coisas andam e pensar em como elas vão ser no futuro, nada melhor do que alguns números para ajudar a gente. O número de usuários de DeFi tem crescido demais da conta. No começo de 2021, o número de usuários era pouco mais de 1 milhão e atualmente ultrapassa mais de 4 milhões e segue crescendo de maneira exponencial. Se a gente olhar esse gráfico aqui, em janeiro de 2021, o valor total dentro do mercado de DeFi era de 18 milhões. Hoje em dia, já é um mercado de 254 bilhões. Um crescimento gigantesco que só promete continuar. É incrível ver como a infraestrutura e serviços estão crescendo rapidamente. Eu que sou uma pessoa muito ligada nos jogos NFT, já enxergo muito o valor desse serviço. Muitas das aplicações dentro do mundo das criptos dependem desses serviços para funcionar e para trazer os consumidores de maneira mais suave para o ecossistema. Mas é claro que ainda existe uma barreira de conhecimento muito grande aí. Esse é um mercado muito novo e não é exatamente simples de usar, mas eu acredito que conforme os desenvolvimentos acontecerem, todos esses serviços podem ficar mais simples e intuitivos. Quando o primeiro computador foi lançado, também não era simples de ser usado, e eu acho que é muito importante ter consciência de onde a gente está nesse processo natural das inovações. Essa é uma inovação que traz uma mudança para um dos setores mais consolidados e antigos do mundo, o sistema financeiro. Imaginar todas as possibilidades me deixa muito empolgado, mas esse mundo pode ser muito perigoso ainda. É importante sempre lembrar que o DeFi ainda está na sua infância. Isso significa que as coisas podem dar errado. Contratos inteligentes tiveram problemas no passado, onde as pessoas falharam em definir todas as possibilidades dos contratos, abrindo brechas para que hackers mais criativos usassem essas falhas para roubar o dinheiro das pessoas. E se o dinheiro for roubado, é quase impossível de ter ele de volta. Se você decidir testar os serviços das finanças descentralizadas, eu recomendo tomar cuidado e começar com pouco, enquanto você entende mais sobre esse mercado e como se proteger de hackers e esquemas fraudulentos. Um dia eu acredito que a gente não vai ter que se preocupar mais com isso, mas esse dia não é hoje. Como sempre, é muito importante que você pesquise bem os serviços que você deseja investir. E sempre se lembre, não confie, verifique. E aí eu quero aproveitar para te deixar com outros 2 vídeos para você se aprofundar mais nesse mundo das criptos, que é uma coisa brilhante. Então, clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.